Bem-vindo ao Conexão Interna. Aqui o foco é o seu autoconhecimento e bem-estar. Se você chegou até aqui é porque, assim como nós, você acredita que é possível criar relações mais saudáveis e crescer de dentro para fora. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora. Não deixe de ativar o sininho para ser avisado sempre que tiver conteúdo novo. E se você está curtindo, já deixa o seu like. Isso ajuda a gente a crescer e a levar essas reflexões mais longe. E não se esquece de compartilhar com aqueles amigos que também precisam dessa energia positiva e dessas dicas. Vamos juntos nessa jornada de transformação. 1. O jogo da idealização. No começo, tudo parece um sonho. Você finalmente encontrou alguém que entende cada palavra que sai da sua boca, que compartilha dos mesmos gostos, que parece ter sido desenhado sob medida para você. Cada conversa é envolvente, cada olhar tem um brilho especial. Essa pessoa não apenas te escuta, mas te antecipa, sabe exatamente o que dizer, o que fazer, como te envolver. E o mais assustador, funciona. Você se sente visto, compreendido, desejado. O mundo ao redor parece perder importância, porque pela primeira vez alguém faz você acreditar que encontrou a conexão perfeita. Mas há algo sutil, quase imperceptível, que começa a causar um incômodo. Pequenos detalhes que não se encaixam. A história de vida que muda em nuances mínimas. Um gosto que antes era paixão, agora é apenas curtição. Algo que foi dito com convicção, de repente, parece ter sido esquecido. Você se pergunta se está exagerando, se é só coisa da sua cabeça. Afinal, todo mundo tem pequenos deslizes de memória, não é? Mas essa sensação não desaparece. Pelo contrário, cresce. O encanto que parecia espontâneo começa a ter um padrão, uma repetição meticulosa. A forma como essa pessoa reage, como direciona as conversas, como sempre sabe exatamente o que você quer ouvir. Você sente que algo está sendo construído peça por peça, como um quebra-cabeça, onde você é apenas uma peça encaixada no plano de outra pessoa. E então vem a primeira grande promessa. Aquelas palavras carregadas de emoção, ditas num tom envolvente, quase hipnótico. Algo que faz seu coração acelerar e sua mente acreditar que encontrou algo raro. Mas será que essas palavras são reais? Ou será que você está prestes a conhecer o encantador de serpentes? 2. O encantador de serpentes. Ele tem a voz certa, o olhar certo, as palavras certas. Sabe exatamente como transformar o comum em mágico, como te fazer sentir especial em cada pequena interação. Ele não apenas te elogia, ele te exalta. Fala de você como se fosse uma raridade, alguém que ele nunca encontrou antes. Você é diferente, único, a melhor coisa que já aconteceu na vida dele. E é nesse jogo de encantamento que você começa a baixar a guarda. Porque, sejamos honestos, quem não gosta de se sentir visto dessa maneira? Quem não se derrete diante de alguém que parece enxergar aquilo que até você mesmo tem dificuldade de reconhecer? Mas observe bem, esse tipo de sedução não vem só do carinho, mas do efeito que causa. É uma dança bem ensaiada, onde cada palavra é estrategicamente posicionada para te puxar para mais perto. E quando você menos percebe, já está envolvido demais para questionar se tudo isso é real. Então, surge o detalhe que separa um encanto genuíno de um truque de manipulação: a coerência. No calor do momento, ele faz promessas grandiosas, diz que quer construir um futuro ao seu lado, que nunca sentiu nada assim antes. Mas será que as ações seguem o mesmo ritmo das palavras? Com o tempo, você começa a perceber uma leve dissonância. Ele te promete o mundo, mas não move um dedo para construí-lo. Diz que te ama como nunca amou ninguém, mas parece repetir frases que já foram ditas antes, talvez para outras pessoas.
E de repente, você se pega em um ciclo onde as palavras são grandiosas, mas os gestos vazios. E é nesse ponto que algo estranho acontece. Quando você começa a perceber que algo não encaixa, ele muda o jogo. Some, reaparece, age como se nada tivesse acontecido. Deixa você confuso, perdido, preso em um ciclo onde nunca há certezas. E é assim que você entra na próxima fase. O vai e volta sem fim. 3. O vai e volta sem fim. No começo, tudo flui com intensidade. Mensagens constantes, encontros cheios de emoção, planos para o futuro sendo desenhados no ar, como se fossem certezas absolutas. Você sente que finalmente encontrou alguém que corresponde à altura, que te quer da mesma forma, na mesma sintonia. Mas então, o primeiro sumiço acontece. Sem aviso, sem explicação. De repente, aquela presença constante se dissolve no ar como se nunca tivesse existido. Você manda uma mensagem e recebe um silêncio ensurdecedor como resposta. Sua mente entra em alerta. Será que aconteceu alguma coisa? Será que fiz algo errado? E enquanto você se afoga em hipóteses, ele reaparece como se nada tivesse acontecido. Desculpa, estava atolado de coisas para resolver. Foi mal, minha cabeça estava uma bagunça. Estava passando por um momento difícil, mas você é especial para mim. E você aceita, porque no fundo quer acreditar. Quer manter a ideia de que tudo aquilo que viveram foi real, que havia um motivo legítimo para o afastamento. E então, como se quisesse compensar o tempo perdido, ele volta ainda mais carinhoso, mais presente, mais intenso. Faz você esquecer a insegurança e acreditar que foi apenas um erro isolado. Mas não é. O padrão se repete. Sempre que as coisas parecem estáveis, ele some. E quando percebe que você começou a se distanciar, reaparece com um discurso perfeito, como se soubesse exatamente o que dizer para puxá-lo de volta. E assim, você se vê dentro de um ciclo exaustivo, entrega total, sumiço repentino, reaparecimento milagroso. O mais cruel disso tudo, cada vez que ele volta, leva um pedaço da sua confiança com ele. Você começa a duvidar de si mesmo, dos seus instintos, da sua percepção. Porque, afinal, se ele realmente não se importasse, por que voltaria? E se volta, significa que sente algo por você, certo? Mas há algo estranho nessa lógica. Porque, curiosamente, o erro nunca está do lado dele. Sempre há uma justificativa, sempre há uma desculpa. E quando você começa a questionar, ele faz parecer que você é quem está exagerando. E assim, sem perceber, você entra na fase seguinte. A culpa nunca é dela. 4. A culpa nunca é dela. Aos poucos, sem nem perceber, você começa a se questionar. No início, tudo parecia claro. Ele sumiu, ele falhou, ele mentiu, mas... de alguma forma, a conversa sempre dá uma volta e termina com você se sentindo culpado. Você sabe que eu tenho problemas com isso. Se você confiasse mais em mim, não pensaria assim. Eu faço tudo por você, mas parece que nada é suficiente. E então, algo estranho acontece. Em vez de cobrar respostas, você começa a se desculpar. Talvez tenha sido duro demais, talvez tenha exigido muito, talvez não tenha compreendido a situação como deveria. Você sente que está pisando em ovos, que qualquer questionamento pode ser interpretado como desconfiança exagerada. E essa sensação vai crescendo. Toda vez que algo incomoda, você hesita antes de falar. Afinal, será que realmente vale a pena trazer esse assunto de novo? Será que não está criando tempestade em copo d'água? Porque ele sempre tem um motivo, sempre tem uma explicação. E mais do que isso, sempre faz parecer que o problema não é o que ele fez, mas sim como você reagiu. O erro não está no comportamento dele, mas na sua forma de enxergar as coisas. E com o tempo, essa narrativa começa a ganhar força. Você para de questionar,
para de exigir, para de falar. E quanto mais você se silencia, mais controle ele tem. Mas o controle nem sempre vem de forma óbvia. Às vezes, ele chega de um jeito sutil, disfarçado de carinho, de preocupação. Você acha que está sendo protegido, cuidado, até perceber que suas escolhas já não são mais suas. E assim, sem perceber, você entra na próxima fase, o controle disfarçado de cuidado. 5. O controle disfarçado de cuidado. No começo, parece carinho. Ele quer saber onde você está, com quem, o que está fazendo. Pergunta se chegou bem, se comeu direito, se dormiu o suficiente. No início, isso aquece o coração. Afinal, quem não gosta de se sentir importante? Quem não quer alguém que se preocupe? Mas aos poucos, as perguntas viram monitoramento. Você vai sair com aquela sua amiga de novo? Por que você demorou tanto para responder? Não acho que essa roupa combina com você, mas faz o que quiser. As opiniões dele começam a moldar suas decisões. Você se pega repensando se deve sair, se deve postar aquela foto, se deve conversar com determinadas pessoas. Não porque ele proibiu, nunca dessa forma direta, mas porque ele sempre tem um argumento convincente, uma observação sutil que te faz duvidar das próprias escolhas. E quando você questiona, ele sorri e diz: é só porque eu me importo com você. Eu te conheço melhor do que ninguém, só quero te proteger. Então, você cede, uma vez, depois outra e outra, até perceber que pouco a pouco está deixando de fazer coisas que antes te faziam bem. Você não tem mais o mesmo contato com certas pessoas, não se veste mais como gosta, não fala mais como falava. Tudo isso sem que ele tenha precisado proibir nada. O controle não veio como imposição, mas como preocupação. E você, querendo evitar conflitos, querendo provar que também se importa, foi cedendo espaço até se perder dentro dessa relação. E é quando você percebe essa mudança, quando começa a tentar recuperar sua individualidade, que a máscara cai. Ele não gosta de perder o controle. E agora, você está prestes a conhecer a próxima fase, as ameaças veladas. Tá curtindo o que tá ouvindo até agora? Então, não esquece de deixar aquele like que fortalece a nossa caminhada por aqui. Quanto mais você curte, mais podemos levar esse conteúdo para quem também precisa dessas reflexões. Compartilhe com quem você sabe que vai se beneficiar dessa mensagem. 6. As ameaças veladas. A mudança acontece sutilmente, como uma sombra que se estende devagar ao cair da tarde. No começo ele era compreensivo, paciente, cheio de palavras doces. Mas agora, quando você tenta recuperar o espaço que perdeu, quando tenta dizer não ou impor limites, algo muda no olhar dele. Ele não grita, não precisa. Seu tom de voz se torna mais frio, mais calculado. Aquele carinho exagerado do início dá lugar a um silêncio carregado, a respostas curtas e secas. Você sente o peso no ar, como se algo estivesse prestes a desabar. Ah, então agora você quer voltar a sair toda hora? Engraçado, antes você não se incomodava em me avisar das coisas. Se é isso que você quer, tudo bem, só não reclame depois. Cada palavra vem carregada de um peso oculto. Ele não te impede diretamente, mas planta a dúvida. Você sente que de alguma forma está errando, decepcionando, provocando um conflito desnecessário. A culpa volta a te consumir. E então, quando percebe que sua resistência ainda existe, ele eleva o jogo. Não são mais apenas palavras. Agora, ele age. Some por horas, ignora suas mensagens, aparece repentinamente frio e distante. Quando você pergunta o que houve, ele responde com desdém. Nada. Só estou pensando em algumas coisas. A insegurança te corrói. Você sente que está prestes a perder algo que no fundo já te perdeu há tempos. Mas você se apega ao que foi no início, à promessa de que as coisas podem voltar ao que eram. Então, faz o que ele quer. Pede desculpas,
cede, evita o desgaste e funciona por um tempo. Ele volta ao normal, carinhoso, atencioso. Mas agora você sabe que há um preço para contrariá-lo. O medo começa a te guiar. Você já não age por vontade própria, mas por precaução. E quando você menos espera, chega a próxima fase, a manipulação emocional. 7. A manipulação emocional. Agora tudo é um jogo psicológico. Cada conversa tem uma segunda camada. Cada gesto esconde uma intenção. Você não percebe de imediato, mas algo mudou. Suas emoções já não são completamente suas. Elas estão nas mãos dele, moldadas e usadas como peças em um tabuleiro invisível. Ele sabe exatamente como te puxar para perto quando sente que você está se afastando. Se percebe que você está prestes a se impor, fica melancólico, distante. Diz que não está bem, que está lidando com problemas internos. Você sabe que eu não sou fácil. Minha cabeça anda cheia, só preciso que você me entenda. Se você me amasse de verdade, não desistiria de mim. E mais uma vez, a culpa volta para você. Você sente que precisa ficar, que precisa ser paciente. Afinal, ele tem dificuldades, ele já sofreu antes. Você não quer ser mais uma pessoa que o machuca, que o abandona, mas preste atenção, ele nunca muda. Ele nunca busca ajuda, ele nunca tenta melhorar. Apenas usa sua empatia como um laço invisível que te mantém preso. E nos momentos em que você finalmente demonstra desgaste, quando diz que não aguenta mais, ele inverte o jogo. De vítima, ele se torna mártir. De alguém problemático, ele vira alguém que sempre fez tudo por você. Depois de tudo que eu fiz, é assim que você me trata? Eu só me tornei assim porque me importo demais com você. Eu mudei tanto por sua causa e agora você quer me abandonar? A sensação de aprisionamento cresce. Você quer sair, mas sente que deve algo a ele. Sente que, se for embora, estará destruindo alguém. E quando essa dúvida te domina, quando você se vê sem forças para lutar contra, ele lança sua última cartada, a promessa da mudança. 8. A promessa da mudança. É o golpe final. Quando ele percebe que você está prestes a se libertar, que seus limites foram esticados até o ponto de ruptura, ele te oferece o que você mais deseja ouvir. A promessa de que tudo vai mudar. A promessa de que agora sim, ele finalmente entendeu que vai ser diferente. E, de repente, o ciclo de manipulação emocional se transforma em uma onda de esperança. Você quer acreditar porque, no fundo, ainda existe uma parte de você que acredita naquilo que ele foi no começo, no que ele poderia ser. Eu sei que errei, mas estou disposto a mudar para você. Tudo o que eu quero é fazer isso dar certo, eu te prometo. Dessa vez vai ser diferente. Eu vou provar que te amo. O que você não percebe de imediato é que essas promessas são vazias. São apenas uma tática para manter o controle sobre você, para que você permaneça preso na esperança de que ele se torne a versão idealizada de si mesmo. E no fundo, você sabe que nada mudou. Mas há algo na sua alma que se apega à ideia de que as palavras podem transformar realidades. Você fica dividido entre a razão e o desejo, entre a dor e a esperança. E se for verdade, e se dessa vez ele realmente mudar? O medo de se arrepender te impede de agir. O medo de ficar sozinho, de se perder em um mundo onde as promessas são feitas e quebradas constantemente, mantém você à margem da decisão. Mas a mudança nunca acontece. Ele continua sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, mas agora com uma máscara mais convincente, usando as mesmas desculpas. Ele sabe que você se apega à ideia de que as coisas podem melhorar e usa isso contra você. Então surge a pergunta crucial: até quando você vai continuar acreditando nas promessas que não se cumprem? Até quando vai ficar esperando por algo que nunca chegou?
E quando você se der conta, é hora de confrontar a última fase, a quebra final da confiança. 9. A quebra final da confiança. Chega o momento em que não há mais espaço para justificativas nem desculpas que soem plausíveis. As promessas, agora tão vazias quanto o eco de palavras que já não tocam mais seu coração, começam a se desfazer. A confiança, que antes era o alicerce sobre o qual tudo parecia ser construído, se despedaça diante da evidência. Você finalmente percebe que as mentiras não são apenas palavras ditas no calor do momento, mas sim um padrão de comportamento. Cada ação que contradiz o que foi prometido, cada traição de confiança, começa a tomar forma diante de seus olhos. Você se dá conta de que tem sido manipulado o tempo todo e a percepção da realidade, que antes era obscurecida pela emoção e pela esperança, se torna dolorosamente clara. Ele faz promessas de mudança, mas nunca cumpre. Ele diz que se importa, mas as ações falam o contrário. Ele te faz acreditar que está se esforçando para te agradar, mas sempre encontra uma forma de fazer você se sentir culpado quando as coisas dão errado. A raiva vem com força, seguida por uma onda de tristeza profunda. O lamento não é só por você, mas pela versão de si mesmo que você perdeu ao longo do caminho. Você deixou de ser quem era, apenas para tentar ser a pessoa que ele queria que você fosse. E no processo, o que restou foi um vazio. Não há mais espaço para a confiança, porque ela foi corroída até não restar nada. Cada palavra dele soa falsa. Cada gesto parece um reflexo de um jogo de poder que não tem mais propósito. E mesmo assim, você sente que precisa fazer algo. Algo dentro de você clama por um último gesto, um último empurrão para finalmente se libertar. E então você se pergunta, por que depois de tudo ainda é tão difícil deixar tudo isso para trás? Mas o tempo de dúvida está acabando e agora a fase final chega, a libertação ou o abandono total. 10. A libertação ou o abandono total. O ciclo chegou ao fim, mas algo dentro de você ainda hesita. A raiva já passou, a dor se transformou em uma melancolia silenciosa, e você começa a perceber, de forma nítida, o peso do que está por vir. Se você continuar nesse caminho, estará se entregando completamente a um relacionamento que só te destrói. Se decidir ir embora, terá que enfrentar a dor da separação, a incerteza do que virá a seguir e talvez o medo de se sentir sozinho. Mas neste ponto, a verdade se revela em sua forma mais nua. O que parecia ser um amor foi uma prisão disfarçada de afeto. Ele não mudou. Ele nunca teve a intenção de mudar. E agora, tudo o que resta é a escolha final de se libertar ou se manter preso àquilo que te consome. Cada momento em que você escolheu acreditar nas promessas, cada vez que você se perdeu em desculpas que não faziam sentido, cada pedaço de confiança que foi lentamente arrancado, agora tem um único significado. Você se permitiu ser levado, sem perceber que a única pessoa capaz de mudar o curso dessa história era você. E é esse entendimento profundo e doloroso que te dá a força para seguir em frente. Não é mais sobre ele. Não é mais sobre o que ele promete. É sobre o que você merece. Você se dá conta de que para reconstruir o que se perdeu, para ser a pessoa que sempre foi, precisa dar o primeiro passo sozinho. A libertação não está em esperar mudanças do outro, mas em finalmente olhar para dentro de si e perceber o poder de tomar as rédeas da sua vida. Agora, com a clareza que só a dor é capaz de trazer, você entende que a verdadeira libertação começa com o simples ato de deixar para trás aquilo que não serve mais. E enquanto você faz isso, há um novo começo no horizonte, uma oportunidade de se reconstruir, mais forte, mais sábio, mais inteiro.
A última chave, porém, está em sua mão. É hora de escolher a liberdade. Se você ainda não se inscreveu, o que está esperando? Faça parte dessa comunidade que está se transformando a cada dia. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e, claro, compartilhe com seus amigos. Vamos juntos construir um espaço de crescimento e bem-estar. Estamos esperando você aqui no Conexão Interna.